Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra de Deus, uma passagem da palavra do Senhor que se encontra em Marcos. Vamos refletir aqui junto comigo. Marcos, o capítulo é o 5 e o versículo é o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Essa passagem é a passagem aonde Jairo ele vai ao encontro com o Senhor Jesus para falar para ele da situação que a filha dele se encontrava. A filha dele estava doente, então Jairo, um dos principais da sinagoga, ele tomar a decisão de ir ao encontro de Jesus, de se encontrar com Jesus, de procurar uma solução em Jesus, porque com certeza ele já deveria ter ouvido dos milagres, dos feitos que Jesus tinha feito ali em toda a região, já tinha com certeza ouvido do que o Senhor era capaz de fazer. E quando ele vai a encontro de Jesus, entre esse encontrar Jesus e ali mais ou menos chegar próximo da onde ele estava nessa passagem aqui, nessa situação, Jesus ele cura, acontece um milagre da cura da mulher do fluxo de sangue que está ali, que vai e toca nas vestes de Jesus, e depois disso chega os servos, chega ali as pessoas falando para Jairo para ele não incomodar Jesus, porque já não havia mais solução. O que a gente pode aprender? Como Jairo, a gente pode aprender que a gente deve sim procurar ajuda e principalmente procurar ajuda aonde a gente consiga encontrar pessoas que possam nos ajudar, que no caso aqui é Jesus. Jairo, ele foi à procura de alguém que pudesse lhe socorrer. E quando aquelas pessoas chegam falando, não enfade-se mais, mestre, por quê? Porque já tinha chegado a morte. Então, para eles, sobre o que eles entendiam, não havia muito mais o que fazer. Afinal, a morte já havia chegado. O que é que teria pior do que a morte? Né? A morte já havia chegado. Só que o mestre fala para ele somente crer. Somente crer. E depois a gente vai lendo aqui a passagem, a gente vê que Jesus chega na casa de Jairo, em uma situação onde a casa de Jairo se encontrava em dor, em luta, em luto também, em luto, e Jairo estava ali passando por esse luto, por essa dor, aonde a casa de Jairo estava cheia de pessoas, só que essas pessoas, nenhuma delas poderiam trazer um alívio para Jairo, poderiam trazer uma solução para Jairo para aquele momento que ele estava vivendo. Então Jesus, ele pede que aquelas pessoas se retirem, ele pede que Jairo tire aquelas pessoas, porque tem momento que por mais que você esteja cercado de pessoas, essas pessoas não podem te trazer a solução que você precisa. Muitas vezes, igual ali, ficou Jairo e a família dele, ficou Jesus e mais 3 discípulos. Não foi assim uma multidão, foi só os íntimos, ficaram só os íntimos. E esses íntimos puderam ver o milagre acontecer. Apenas os íntimos puderam ver o milagre de Deus, o que Deus fez naquela família. E o que eu quero falar para você hoje é: clame pela pessoa certa, busque pela pessoa certa. Quando você buscar Jesus, jamais ele vai deixar de te responder. Ele sempre vai te responder. Confie no Senhor, porque Jairo, ele estava com uma filha morta. Não tinha muito mais o que fazer, afinal ela já tinha morrido. O que mais que poderia acontecer? Como iria acontecer? Mas porque Jairo creu, confiou, acreditou no Senhor, Jairo ele pôde viver algo extraordinário. Nós confiarmos em Deus, em Jesus, nos leva a viver coisas extraordinárias, coisas que outras pessoas não viveram. Algumas pessoas a gente lê na Bíblia que tiveram filho ressuscitado,
alguém ressuscitado, mas foram poucas. Então você crer, você confiar em Jesus te leva a viver coisas que poucas pessoas vão viver. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por você estar aqui. Se inscreve e deixe seu like. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!